Meus amigos, a moderna economia capitalista de guerra permanente é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. O nosso objetivo consiste em demonstrar a conexão entre o capitalismo e a economia de guerra existente nas grandes potências capitalistas que se materializou ao longo da história a partir da primeira Revolução Industrial no século XVIII. Na atualidade está cada vez mais evidente a conexão entre o capitalismo e a economia de guerra, praticado pelas grandes potências capitalistas, como indispensável para compreendermos os jogos de interesses que influenciam na dinâmica do sistema capitalista mundial. A relação simbiótica entre o modelo econômico capitalista vigente e a guerra fica bastante evidente. A economia de guerra, é importante observar isso, que era adotada apenas em épocas de conflitos armados, se tornou permanente. A economia de guerra se tornou permanente. Os grandes beneficiários do atual capitalismo de guerra são, além da indústria bélica, devido ao aumento da demanda por armamentos e por munições, também o sistema financeiro. Os altos investimentos na área bélica viabilizam oportunidades para obter lucros elevados pela indústria bélica e pelo sistema financeiro, que são os grandes beneficiários de todo esse processo. Não somente nos períodos de guerra, mas também após cada conflito. As grandes potências atuam na mediação entre o complexo industrial militar, de um lado, e o capital financeiro, de outro. As grandes potências atuam como financiador e consumidor da produção de armamentos. Para tanto, vai buscar no capital rentista, capital financeiro, privados vultosos créditos para serem gastos com armas, o que contribui para o crescimento do capital parasitário e, por conseguinte, para sua valorização. Além disso, a guerra é um inexorável meio para a manutenção e expansão do poder das grandes potências. Os conflitos, como as guerras mundiais, a primeira e a segunda, a Guerra Fria e os inúmeros conflitos que ocorreram do século XVIII à era contemporânea, encontram-se intrinsecamente ligados à lógica da acumulação de capital para beneficiar a indústria de armamentos e o sistema financeiro. Em sua obra, Canhões e Capitalismo, publicada por Robert Kurz, filósofo dos mais proeminentes da Alemanha, já falecido, nesta obra, Robert Kurz afirma que a inovação das armas de fogo destruiu as formas de dominação pré-capitalistas, selando o destino dos exércitos montados e trajados de armadura do período medieval. A invenção da arma de fogo mudou a correlação de forças na época em que ela foi introduzida como arma de guerra. As armas de fogo, sobretudo os grandes canhões, não podiam mais ser produzidas em pequenas oficinas, como armas brancas ou de arremesso durante a Idade Média. Por isso desenvolveu-se uma indústria de armamentos. A indústria de armamento nasceu a partir da invenção da arma de fogo. Por isso desenvolveu-se uma indústria de armamentos específica, que produzia canhões e mosquetes em grandes fábricas. Ao mesmo tempo, surgiu uma nova arquitetura militar de defesa. É outra mudança que aconteceu por conta da invenção da arma de fogo. Na figura dos gigantescos baluartes, que deveriam resistir às canhonadas. Chegou-se a uma disputa inovadora entre armas ofensivas e defensivas,
e é uma corrida armamentista entre os estados que persiste até os dias de hoje. Robert Kurz, o grande filósofo alemão, já falecido, afirma que as armas de fogo alteraram profundamente a estrutura dos exércitos. Por isso, a organização militar da sociedade separou-se da sociedade civil. Em lugar dos cidadãos mobilizados, caso a caso, para as campanhas, ou dos senhores locais com suas famílias armadas, surgiram os exércitos permanentes. Observe bem, a invenção da arma de fogo nasceu uma indústria de armamentos e fez surgir também os exércitos modernos que nós conhecemos. Em lugar dos cidadãos mobilizados, caso a caso, para as campanhas, ou dos senhores locais com suas famílias armadas, que ocorriam até a Idade Média, surgiram os exércitos permanentes. Nasceram as Forças Armadas, como grupo social específico. E o exército tornou-se um corpo estranho na sociedade. Essa é que é a realidade. O oficialato transformou-se numa profissão moderna. A par dessa nova organização militar e das novas técnicas bélicas, também o contingente dos exércitos cresceu vertiginosamente em todo o mundo. A indústria armamentista, a corrida armamentista e a manutenção de exércitos permanentemente organizados, divorciados da sociedade civil e, ao mesmo tempo, com forte crescimento, conduziram necessariamente a uma subversão radical da economia em todos os países do mundo. O grande complexo militar desvinculado à sociedade exigia uma permanente economia de guerra. Essa nova economia de morte, que é sinônimo de economia de guerra, estendeu-se como uma mortalha sobre as estruturas agrárias das antigas sociedades medievais. A economia da morte se manifesta no fato. Veja por que eu denomino de economia da morte, a economia da guerra. Porque ela se manifesta no fato de o século XX ter sido, ao longo da história, o século das guerras. Quando 10 milhões de pessoas foram mortas na Primeira Guerra Mundial, 55 milhões na Segunda Guerra Mundial e 2 milhões nas guerras da Indochina. Todas as megamortes ocorridas desde 1914 chegaram a um total de 187 milhões de mortos até o final do século XX. Então, eu acredito que todos vocês concordarão comigo de que a economia de guerra é uma economia da morte. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo conheceu 160 guerras. Veja bem, desde a Segunda Guerra Mundial, quando morreram cerca de 7 milhões de soldados e 30 milhões de civis. Inclusive, muitos dos mortos que há pouco nós relatamos, 187 milhões durante todo o século XX, boa parte, a maior parte dos mortos eram civis, sobretudo com os bombardeios sobre as populações civis que aconteceram durante, sobretudo, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. Robert Kurz afirma também que os armamentos e o exército tinham de ser abastecidos com recursos de envergadura, passando a depender da mediação do dinheiro. Produção de mercadorias e a economia monetária, como elementos básicos do capitalismo, ganharam impulso no início da Era Moderna, por meio da economia militar e armamentista. Esse é um fato também importante, meus amigos, que é a própria atividade econômica, não destinada aos fins militares, se desenvolveu também muito em função da economia militar e armamentista.
ela passou a ser um fator de geração de emprego, não só no setor militar, mas também na área civil. Haja já vista que muitas das atividades da produção na área civil são destinadas para atender a economia de guerra. A permanente carência financeira da economia de guerra conduziu na sociedade civil ao aumento dos capitalistas usurários e comerciais, dos grandes poupadores e dos financiadores de guerra. Para poder financiar as indústrias de armamentos, os gigantescos exércitos e a guerra, os estados nacionais tinham de extorquir até o sangue de sua população, e isso em correspondência à matéria, numa forma igualmente nova. No lugar dos antigos impostos em espécie, a tributação monetária. O imposto, por exemplo, sobre as operações financeiras. A economia de guerra forçou, não apenas de forma direta, mas também indireta, o sistema de economia de mercado. Robert Kurz deixa evidenciado também o fato de as democracias do Ocidente serem capazes de ocultar o fato de serem herdeiras da ditadura militar e armamentista do início da modernidade do século XVIII, com a economia monetária total e a economia de guerra a ela vinculada até hoje. Em nenhuma época da história da humanidade, nenhuma sociedade jamais alocou uma parcela tão grande de seus recursos em armamentos e exército como se faz na era contemporânea. As próprias conquistas positivas da modernidade, que todos nós nos beneficiamos, foi herdeira das armas de fogo e da produção de armamentos no início da modernidade do século XVIII. O vertiginoso desenvolvimento capitalista das forças produtivas desde a primeira Revolução Industrial ocorreu também de forma destrutiva. Quer dizer, da mesma forma que trouxe a modernidade, trouxe também muita destruição. Uma prova disso foram as duas grandes guerras, a própria Guerra Fria, que se traduziu em guerras localizadas, como a Guerra do Vietnã, também destrutiva. O vertiginoso desenvolvimento capitalista das forças produtivas, desde a primeira Revolução Industrial, ocorreu também de forma destrutiva. O neoliberalismo é um filho temporão dos canhões, como demonstraram o gigantesco armamentismo da Reaganomics, com a política do governo Reagan nos Estados Unidos, que incluiu o aumento vertiginoso dos gastos com defesa, entre outras medidas, e a história dos anos 1990. O Reaganomics, que era a política econômica do Reagan, era baseado, sobretudo, na expansão dos investimentos na indústria de armamentos. E, com isso, contribuiu para a expansão da economia norte-americana. A economia de guerra, que é sinônimo de economia da morte, manterá o inquietante legado da sociedade moderna, fundada na economia de mercado, até que o capitalismo kamikaze destrua a si próprio. Aliás, o capitalismo está se destruindo a si próprio. E muito provavelmente ele chegará ao fim em meados do século XXI. Mas até lá, muito sofrimento o capitalismo produzirá sobre o conjunto da sociedade em todo o planeta. Não há dúvidas de que a indústria bélica patrocina as guerras atuais, como promoveu outras guerras no passado para ganhar dinheiro. É o caso, por exemplo, da guerra na Ucrânia, em que a OTAN, que é um dos instrumentos de guerra dos Estados Unidos, incrementa o conflito com a Rússia para, com isso, vender cada vez mais armas, não só para a Ucrânia, mas também para os seus aliados
europeus. Da mesma forma que o conflito entre israelenses e palestinos é também mantido pelo governo dos Estados Unidos para atender os interesses da indústria bélica. Haja vista que Israel, por exemplo, é portador de vultosos recursos que os Estados Unidos destinam para a sua defesa, para o fortalecimento das Forças Armadas israelenses. Não há dúvidas que a indústria bélica patrocina as guerras atuais, como promoveu outras guerras no passado para ganhar dinheiro. A produção recorde de armamentos, cada vez mais letais e cirúrgicos, necessita ser posta para funcionar na prática. É preciso haver guerras para que a indústria continue progredindo. Aqui, o Estado passa a atuar de forma contínua e sistemática na própria dinâmica do sistema, imbricando suas funções políticas e econômicas, tornando-se, portanto, o principal agente com condições de possibilitar o desenvolvimento da indústria bélica através da criação de fluxos de investimentos constantes, os quais têm relação direta com a financiarização do capital. Desta forma, passa a existir uma simbiose entre as grandes potências, o capital financeiro e o complexo industrial militar. As grandes potências funcionam como um elemento de sustentação, como um financiador e comprador deste complexo industrial militar, comportando-se como um mediador entre ela e o capital financeiro. Observe, meus amigos, que dos 10 maiores fabricantes de armas do mundo, 6 são norte-americanas, sendo 5 delas líder da indústria bélica mundial, como podemos mostrar no quadro que vamos lhes apresentar. Aqui dá para perceber, por esse quadro, que a Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics são os 5 maiores fabricantes de armamentos do mundo, todos norte-americanos. Depois vem a BAE Systems, do Reino Unido, e logo a seguir vem 3 chinesas, como a Norinco, a Vic, CETIC e finalmente a última que está aqui colocada é a L3 Harris, dos Estados Unidos. Então aqui você tem um quadro que mostra quais são os maiores fabricantes de armas do mundo, em que os Estados Unidos, entre os 10, são os 5 primeiros maiores fabricantes são americanos, mas os Estados Unidos têm 6 maiores fabricantes entre os 10 maiores do mundo, dividindo com uma participação menor, por exemplo, do Reino Unido e da China. Nós temos aqui também uma figura que mostra, que apresenta os maiores gastos militares do mundo por país. Os Estados Unidos foi o que apresentou o maior gasto militar no mundo, com 39% em 2021. Inclusive aqui o Brasil aparece também como um dos que gastam, que apresentam participação nesses gastos militares com 1%. Mas Estados Unidos participa com 39%, a China com 13%. Depois vem o restante dos países de 3,7% até 1% por causa do Brasil. Aqui nós temos essa figura que mostra a força dos Estados Unidos, que responde por 39% dos gastos militares em todo o mundo, seguido da China com 13%, e depois vem outros países com 19%. Então, esse gráfico deixa bastante claro a importância que a indústria bélica representa para os Estados Unidos. Um aspecto que é importante observar, meus amigos,
é que os gastos militares reais dos Estados Unidos, como percentagem do PIB, de 2007 a 2022 correspondeu a 6,7%, em média. 6,7%. Em 2022, os gastos com a defesa corresponderam a 6% do PIB. Por exemplo, se você considerar que o PIB norte-americano é da ordem de 30 trilhões de dólares, se você multiplicar 6,7% sobre 30 trilhões de dólares, você vai achar um valor próximo do PIB do Brasil, que é da ordem de 1,9 trilhões de dólares. Ou seja, os Estados Unidos gastam por ano o equivalente ao PIB do Brasil na produção de armas para atender aos seus interesses geopolíticos em todo o mundo. Levando em consideração os 10 países com maiores gastos militares do mundo em 2022, os Estados Unidos, com base em seus gastos militares reais, representam mais de 70% do gasto mundial, que difere dos 39% que nós mostramos naquela figura anterior. Aqui aparece 39% a participação dos Estados Unidos. Mas, na realidade, os Estados Unidos participam com 70% do gasto total mundial com armamentos. O que faz com que aqueles números daquela figura que mostrei estejam subestimados. Meus amigos, com 102 guerras em seu currículo belicoso, os Estados Unidos são provavelmente um dos países mais envolvidos em ações militares do mundo ao longo da história, que começou com a anexação de terras do México a seu território e a conquista do Canal do Panamá. E o Canal do Panamá foi conquistado pelos Estados Unidos às custas da Colômbia. Hoje o território do Panamá pertencia à Colômbia. E os Estados Unidos patrocinaram um conflito entre os panamenhos, vamos dizer assim, e os colombianos, de tal maneira que no final resultou a criação do Estado do Panamá, graças ao apoio militar oferecido pelos Estados Unidos. E com isso, o Canal do Panamá se tornou praticamente uma propriedade norte-americana e serviu aos seus interesses estratégicos. Haja vista que o Canal do Panamá interliga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Então, não é coincidência que os Estados Unidos sejam um dos países mais beneficiados economicamente com os conflitos armados, com as guerras, já que as maiores exportadoras de armas do mundo são norte-americanas. Para além da venda de munição e armas, os Estados Unidos monetiza também com contratos de segurança e treinamento militar, o que faz com que muitos membros do Congresso norte-americano entendam as guerras, observe bem para isso, entendam as guerras como uma máquina de gerar emprego internamente e fazer dinheiro. A paz, esse é um fato também, para os Estados Unidos poderia lhe custar muito caro. Por isso que a guerra é incrementada sistematicamente pelos vários governos norte-americanos. São esses fatos que levam muitos a questionarem a real motivação dos Estados Unidos na defesa da Ucrânia, que há anos vive em estado de tensão com a Rússia. Inclusive, sobre esse conflito, eu já escrevi vários artigos e já produzi vários vídeos abordando essa questão, mostrando os interesses estratégicos dos Estados Unidos no sentido de fragilizar a Rússia através da Ucrânia. E não é por acaso que os Estados Unidos preparam as forças armadas ucranianas e enviam armamentos, os mais modernos, para que
a Ucrânia enfrente o exército russo. E, evidentemente, que quanto mais esse conflito se alonga, mais benefício a indústria bélica obtém com a venda de armamentos. Além disso, os Estados Unidos também envolveram os países europeus que seguiram a reboque a vontade do governo dos Estados Unidos de enfrentar a Rússia. Mas, além do conflito com a Rússia, do apoio que os Estados Unidos oferecem à Ucrânia, no conflito com a Rússia, nós temos também a defesa que os Estados Unidos faz de Israel, que há décadas vive em conflito permanente com os palestinos e os países árabes. Israel recebe sistematicamente recursos militares dos Estados Unidos para se manter, se sustentar e se manter incólume no conflito com os palestinos e com os países árabes, e especialmente o Irã. No século XXI, a preparação para a guerra tornou-se mais central para o sistema capitalista mundial do que jamais fora antes. Fica evidente que enquanto houver indústria bélica no mundo, esse é um fato que é importante destacar. Fica evidente que enquanto houver indústria bélica no mundo, as guerras continuarão a proliferar em todo o planeta. Porque elas precisam, para ganhar dinheiro, tem que ter guerra. Então, é evidente que enquanto houver indústria bélica, as guerras continuarão a proliferar. A paz no mundo só acontecerá quando houver a cessação da fabricação de armas no mundo, com o fim da indústria bélica e o desarmamento de todos os países. Então, estas, meus amigos, são as considerações que eu teria a fazer com relação a esse tema da maior relevância que abordamos quando tratamos da moderna economia capitalista de guerra permanente. Bem, nós, para efeito da nossa apresentação, nós pesquisamos publicações como Capitalismo e Guerra, uma relação simbiótica, que foi publicada por 3 autores, Caio Martins, Heitor Passos e Rayana Inomato. Isso foi publicado no site internacionaldamazônia.com. Pesquisamos também uma publicação de Robert Kuss, Canhões e Capitalismo, que está disponível no site www.marxist.org/português/curso 1997/03/30.htm. Pesquisamos também uma publicação de Marina Ferraz. As 100 maiores empresas de armas venderam 531 bilhões de dólares em 2020. Está disponível no site poder360.com.br. Analisamos também uma publicação de Michele Mello. Gasto militar mundial bate recorde e supera 2 trilhões em 2021. Aponta relatório. Isso está publicado no site www.brasildefato.com.br. E, finalmente, pesquisamos uma publicação de John Bellamy Foster e Gisela Cernadas. Gastos militares dos Estados Unidos atingiram 1,5 trilhão em 2022, mais do que o dobro do divulgado. E isso está disponível no site www.brasildefato.com.br. Portanto, meus amigos, são essas considerações que eu tenho a fazer. Como vocês sabem, o nosso site é um site que procura abordar temas da maior importância para todos nós que vivemos num planeta em conflito permanente em todo o mundo, abordando temas os mais variados,
sobre a problemática econômica, tanto mundial quanto brasileira, quanto as relações internacionais, as questões relacionadas com a guerra e a paz. Nós analisamos também os avanços da ciência e da tecnologia e questões, inclusive, relacionadas com os aspectos sociais, não só do Brasil, como em toda a parte do mundo. De modo, meus amigos, que seguindo essa política que nós adotamos desde a criação do nosso canal, em 2009, nós estamos dando continuidade. E esta apresentação que nós estamos fazendo neste momento faz parte desse contexto, quando nós analisamos a moderna economia capitalista de guerra permanente. Fica aqui meu abraço fraternal para todos.